Olá, eu me chamo Juliana Nunes Machado, sou estudante de História do primeiro semestre da Universidade do Estado da Bahia e hoje, com a disciplina de Filosofia, eu venho trazer para vocês um debate a partir, falar um pouquinho de como a filosofia se manifesta dentro de uma obra cinematográfica muito simbólica, o filme Minha Vida em Preto e Branco, dirigido por Gary Ross. A ideia é refletir junto com vocês a partir dos textos de Mauro Iglesias no texto O que é Filosofia e para que serve, e de Marilena Chaui em Iniciação à Filosofia, sobre o que significa pensar filosoficamente e como esse pensar aparece nos personagens Bud e Mary Sue. Nós iniciaremos, para começar, Mauro Iglesias lembra que a filosofia nasce do espanto, daquele momento em que a gente para e pergunta: e por que as coisas são assim? É o ato de duvidar, de questionar o que parece normal. Já Marilena Chaui diz que filosofar é sair da atitude ingênua e tentar compreender o sentido das coisas. É quando deixamos de apenas refletir aquilo que ouvimos e passamos, na verdade, a pensar com a nossa própria cabeça. No filme, Pleasantville é uma cidade perfeita, ordeira, onde nada muda e ninguém questiona absolutamente nada. Tudo acontece igual todos os dias, em preto e branco. Mas quando Bud e Mary Sue chegam ali, eles começam a questionar as regras. Por que não pode chover? Por que ninguém sente raiva, tristeza ou desejo? E é nesse instante que o fazer filosófico acontece e se manifesta. Eles começam a enxergar o mundo com outros olhos. E isso é exatamente o que a filosofia faz conosco. A mudança do preto e o branco para o colorido é o símbolo mais bonito do filme. Ela representa o despertar da consciência, o autoconhecimento e a libertação da alienação. Aqui a gente retorna um pouco, que é justamente por isso. A vida em cores é a vida em sua plenitude. Exploraremos a crítica social e filosófica de Mauro Iglesias e Marilena Chaui, conectando-os à jornada de autodescoberta em Minha Vida em Preto e Branco. Enquanto os personagens vivem apenas seguindo as regras sem refletir, tudo é cinza. Mas quando eles sentem algo verdadeiro, amor, curiosidade, desejo, raiva, alegria, o mundo se colore. O colorido é, portanto, o ato de filosofar. É enxergar o real na sua complexidade, nas suas nuances e não apenas nas aparências. E o que muda, de fato, em Pleasantville, para que a gente possa entender? O filme mostra várias transformações que representam mudanças de paradigmas, ou seja, rupturas de pensamento e comportamento. Primeiro, o papel da mulher. Antes elas eram submissas, viviam apenas para o lar, mas aos poucos começam a expressar desejos, vontades e a busca por liberdade. A mãe de Bud é um exemplo forte. Quando ela se permite sentir prazer e viver algo novo, ela muda de cor. Isso mostra que a liberdade feminina é também um ato filosófico. Depois vem a descoberta da sexualidade. O prazer, que antes era visto como um pecado, passa a ser entendido como parte da vida. Essa foi uma parte que me chamou muita atenção, porque a descoberta da sexualidade continua sendo um tabu na realidade de muitas mulheres, né? Portanto, essa descoberta é simbólica, porque traz à tona a ideia do autoconhecimento, conhecer o corpo, o desejo e principalmente os próprios limites. Outra transformação importante para mim é a passagem do fazer mecânico para o fazer significativo. Os personagens deixam de repetir gestos automáticos como uma máquina, como servir, sorrir, trabalhar, e passam a agir com sentido, com emoção.
Como diz Chauí, é o momento em que o ser humano desperta para a consciência e deixa de viver por hábito. E por fim, a superação dos binarismos conceituais, o certo e errado, o bem e o mal, verdade e mentira. O filme nos mostra que o mundo não é feito de absolutos, e é isso que a filosofia traz pra gente, é o questionar, não é? Pensar filosoficamente é aceitar a complexidade, a dúvida e o meio termo, e isso é o que torna Pleasantville colorida. Mary Sue muda de cor quando descobre o prazer da leitura. Ela, que antes só pensava em aparência e popularidade, passa a se encantar com as histórias, com o conhecimento, com o pensamento. É quando ela começa a filosofar de verdade. Já Bud muda quando defende sua mãe e enfrenta a autoridade da cidade. Esse ato ético, de agir com coragem e convicção, faz com que ele também se torne colorido. Essas mudanças são filosóficas porque representam o despertar da consciência moral, deixar de obedecer cegamente para agir de forma autônoma, guiada por valores e não apenas por medo. E quando a gente olha para a nossa realidade, é a parte que para mim é muito tocante. Por quê? A gente percebe o quanto esse tema é atual. Fazer uma analogia entre os dois textos e esse filme traz pra gente algo sobre o nosso país. No Brasil ainda existe muito de Pleasantville. A gente vive cercado de ideias prontas, de preconceitos e do medo de pensar diferente, não é mesmo? Muitas vezes o novo assusta, mas é o pensamento crítico que faz a gente mudar, evoluir, enxergar o mundo em cores. Ser filósofo hoje é um ato de coragem. É resistir à alienação, é se permitir questionar, transformar, indagar, se negar, né? E cada gesto de empatia, de reflexão, de liberdade é uma forma de colorir o nosso país, de tirar o cinza do cotidiano e trazer sentido à vida. Então, para concluir, Minha Vida em Preto e Branco é, antes de tudo, uma metáfora da própria filosofia. Filosofar é sair do preto e branco, das certezas, para o colorido das perguntas. É enxergar o mundo com outros olhos, com sensibilidade, com razão e principalmente com coragem. Como dizia Marilena Chauí, filosofar é tornar-se sujeito do próprio pensamento. E nesse movimento, a vida ganha cor, ganha sentido e se torna verdadeiramente humana. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Eu trago para vocês um texto a respeito da junção analógica do texto de Marilena Chauí e de Mauro Iglesias, juntamente ao filme Minha Vida em Preto e Branco. Obrigada.